Shalom, shalom, glória a Deus. E hoje é quarta-feira, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês que vão estar entrando, assistindo agora ou depois, em nome de Jesus. Nessa quarta-feira, aonde nós estaremos acendendo a chama do conselho. Amém? Todos os dias tem um espírito para que nós possamos trabalhar nele, edificando a nossa mentalidade, o nosso coração, os nossos sentimentos, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Onde está? Isaías capítulo 11, né? Os sete espíritos do Senhor, a menorá do Senhor, o candelabro, a luz, né? Que irradiava todo o tabernáculo ali, o templo, o santo lugar, né? Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta quarta-feira. Ah, Senhor, louvamos o Senhor. Tu és o Santo de Israel, Deus forte, Deus das batalhas. Tu és também o amor derramado na cruz, a salvação que nós precisávamos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor continua falando conosco. Ah, meu Deus, nessa quarta semana, Senhor, é onde nós estamos em 7 semanas de Yom Teruá. Uma chamada todos os anos o Senhor tem feito, Senhor, para que nós possamos nos arrepender e andar diante do Senhor. Ah, Jesus querido, nesta quarta-feira, Pai, aonde o Espírito do Conselho fala conosco, que o Teu Espírito ministre em nossos corações, anjos ministradores que ministram a palavra do Senhor em nossos corações, Teu Santo Espírito, o doce Espírito do Senhor. Queremos nos revestir, Senhor, com o cinturão da verdade e acionar as virtudes do Senhor, chamado paciência. Por isso, Senhor, tudo que for angústia, ansiedade, tudo que nos faz andar em falsas revelações, tudo que é mensageiro do engano, nós nos desligamos, nos desconectamos disso tudo, Senhor, declarando, Pai, que o Senhor é o nosso conselho verdadeiro. Fala conosco através dessa palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E assim seja. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E a nossa frase de hoje está em Isaías 40. Isaías 40, verso 3 diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar no ermo vereda ao nosso Deus. Amém, queridos, em nome de Jesus? Essa semana nós estamos falando do governo do eterno. Amém? E como que nós vamos identificar o governo do eterno? Através das escrituras, do que diz a respeito do Senhor Jesus. Então, esse governo poderoso do Senhor sobre as nossas vidas é uma patente que nós devemos buscar, carregar, né? Porque o governo do Senhor estava sobre os ombros de Jesus, né? Toda a responsabilidade estava sobre ele. Então, nós precisamos continuar carregando essa responsabilidade, né? De levar adiante e preparar o caminho do Senhor, porque até que ele venha, né? Porque é importante, queridos, que ele venha. Nós esperamos o nosso Messias prometido. Ele precisa vir pela segunda vez para essa terra, né? E nos reconciliar com todas as coisas no Pai, em nome de Jesus. Amém? E a nossa palavra hoje está em Mateus, capítulo 3. Vamos à nossa palavra? Abre a sua Bíblia em Mateus 3. Bom, nós vemos em Mateus 3 a pregação de João Batista, né? João Batista, né, que era o primo de Jesus, por parte das mães ali, né? Ah, João Batista, ele fez toda uma preparação para
que Jesus viesse, né, fazer constituir o ministério dele. Então diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 3, a partir do verso 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. 4. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre, né? Eu estava dando uma lida aqui no rodapé da minha Bíblia de Estudos, interessante, queridas. E depois eu quero trabalhar um pouco mais acho que na semana. Tem uma semana que nós vamos falar das colheitas. Ah, não sei onde eu coloquei meu infográfico. Tem uma semana que nós vamos trabalhar, não sei se é a quarta, quinta semana. Não, quinta não. A sexta semana nós vamos trabalhar e sobre as colheitas. E então nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão aqui, porque eu achei muito importante. Quando eu estava estudando a palavra hoje pela manhãzinha, bem cedinho, eu levantei e eu fui estudar a palavra do Senhor, e isso veio assim para que eu desmembrasse um pouco mais na sexta semana. A questão dele comer os gafanhotos, né? Que interessante. 5. Então, saiam a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a vizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, João Batista estava ali batizando, né, para que as pessoas se arrependessem dos pecados e nascesse das águas, né? E aí vem os fariseus, saduceus e começaram a dar uma olhadinha. Por que que eles estavam ali olhando? Porque, na verdade, eles seguiam à risca a lei da Torá. Então, o que que eles queriam? Ordem, ordem, ordem e lei, 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 né? E quem não cumprisse a risca, o que que fazia? Então, olho por olho, dente por dente, né? Era muito sério, queridos. Viver nessa época debaixo da lei era rigoroso, né? A mulher, a gente vê o caso da mulher, né? A mulher que foi pega em adultério, né? Tinha que morrer apedrejada, era bem rígida mesmo, não tinha misericórdia, não tinha nada. Bom, nós sabemos que a lei, essa ordem, essa conduta moral que Moisés recebeu ali no monte era necessário porque o povo estava saindo desalinhado do Egito e eles precisavam de uma coisa rígida naquele momento. E Jesus ainda não tinha sido manifesto. Tinha sombras, né, da vinda de Cristo, através da peça, do partir do pão, do cordeiro. Já tinha sombras do que o Senhor Jesus viria, mas ele ainda não tinha sido manifesto. Então, eles estavam somente na lei oral, né? Olha, conduta moral rígida. E eles vinham ali dar uma olhadinha. O que que eles estão fazendo? Que tipo de condução espiritual é essa que eles estão fazendo? Arrependei-vos, arrependei-vos, que vem o reino dos céus. O que é isso? Eles estão querendo fazer bagunça, né? Porque tinha um rei ali, tinha um governo ali de Roma. O que que eles estão fazendo? Eles são rebeldes, são rebeliões, né? E aí o João Batista olhou e falou assim: raça de víboras. Raça de víboras, ela significa que é um governo, né? É um governo.
raça de víboras significa que era um modelo, um estilo de governo religioso, engessado, aonde eles ministravam sem o Espírito de Deus, sem aquela essência de Deus, né? Não tinha misericórdia, não tinha amor, era, né, aquela coisa ali, letra que mata, né? Então, estavam misturados no meio do povo, né? Porém, eles não tinham nenhum frutos espirituais, os fariseus não tinham aqueles frutos de misericórdia, né? E o povo, né, estava sendo guiado por estes homens. Então, João Batista falou: olha, 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, porque o fruto que vocês têm aí não é de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos um pai por Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão, né? Dessas pessoas. Já está posto o machado na raiz, e toda árvore, pois, que não produzir um fruto bom, é cortada e lançada no fogo. Hã? Então, João Batista estava ali, né, falando que vamos preparar o caminho do Senhor, o caminho do Senhor Jesus. Qual que era o caminho dele? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Tá? Então, este é o caminho que nós precisamos continuar, né? O caminho dos atos dos apóstolos, né? Que o livro de Atos, ele não é finalizado, porque nós precisamos continuar sendo os discípulos do Senhor, né? Eu acho interessante porque eu já escutei algumas pessoas mais letradas, mais instruídas, falando que não existe mais apóstolos. Queridos, tudo bem, né? Ah, não, apóstolo é só aqueles que assistiram o Senhor Jesus ao vivo, né? Então, no caso, seria o apóstolo Paulo, o último. Então, acabou. O trabalho do Senhor Jesus não foi estendido aos discípulos que se tornaram seus apóstolos. E os apóstolos que continuaram fazendo discípulos, e discípulos que continuaram fazendo apóstolos. Mas, enfim, nós precisamos respeitar a unção. Ok, queridos? Davi, o rei Davi, que era segundo o coração de Deus, um rei que fez muito por Israel, ele em nenhum momento sofreu perseguição de Saul. Saul estava totalmente desalinhado, totalmente perturbado, e ele falou: olha, eu não ouso tocar na unção. Então, muitas vezes, as pessoas estão perdendo o temor do Senhor quanto a isso. Quando o Senhor designa, quando uma pessoa é levantada, somente o Senhor pode mexer, queridos. Não faça por suas mãos, porque pode ser que você vai se complicar. Então, Davi tinha sabedoria, ele falou: olha, né, eu não ponho a mão no ungido do Senhor. Saul estava fazendo coisas terríveis e ele não pôs a mão. Então, nós temos que respeitar a unção que foi derramada ali sobre a pessoa. E aqui nós nós estamos falando de governo, reinado do Senhor Jesus. Então, quando eles chegaram ali, esses fariseus, para dar uma olhadinha, o que eles estão fazendo? Estão juntando muita gente. Ah, estão fazendo discípulos. João Batista tinha um monte de discípulo. Ah, já incomodava. E aí vem o Senhor Jesus. Verso 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhes respondeu:
Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Olha como o Senhor Jesus estava sempre respeitando, ele era respeitoso. Jesus falou: Olha, eu não vim descumprir a lei, nem vim bagunçar com a ordem, deixa que se cumpra tudo que já está estabelecidinho. Eu só vim melhorar porque vocês estão sendo cruéis com isso. Então, o que que vocês estão fazendo? Uma coisa que era para proteger, uma lei que era para proteger, vocês estão jogando em cima das pessoas, estão massacrando, estão fazendo com que isso se torne pesaroso. Não é assim. Eu vou ensinar para vocês como é que tem que ser feito. E ele falou: Olha, deixa assim que se cumprir a justiça. Então ele o admitiu. 16. Batizado Jesus, saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Oh, meu filho, que tenho prazer. Porque não está descumprindo nada, não está desrespeitando ninguém, todo mundo tem um limite, todo mundo tem um limiar, está respeitando o trabalho de João Batista, que já estava preparando o caminho do Senhor. Sabe o que acontece, queridos? Nós estamos desrespeitando muita coisa, principalmente aqueles que estão preparando o caminho do Senhor, né? Então, nós não podemos pôr a mão na onde não somos chamados. Se alguém nos convidar, amém. Se não convidar, o que podemos fazer? Mas, a seguir, foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 noites e 40 dias, teve fome e veio todas as tentações. E começou o ministério do Senhor Jesus. Bom, o Senhor Jesus começou o seu governo, o governo do Pai na terra, depois que ele passou pelas águas do batismo e recebeu o poder do Espírito Santo, que é a doçura de Deus, que é a essência de Deus, que é a misericórdia de Deus, que é a bondade de Deus. Então o Senhor Jesus falou: Olha, agora vamos começar tudo certinho, porque eu quero melhorar tudo isso. Salmos 47, verso 7. Que maravilhoso, queridos. Como é maravilhoso podermos manifestar o amor de Deus através das Escrituras, lendo, edificando, santificando por elas. A palavra nos purifica, nos alinha, nos reajusta. Hã? Salmos 47, 7. Olha, o Salmo 47 diz: Deus, o Rei da terra. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés, e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre as aclamações. Ó Senhor, ao som da trombeta, salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai o nosso rei, cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo de Deus, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Salmodiai, cantai para o Senhor. Esse é o nosso jejum da aproximação. Hã? Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um louvor, eu vou cantar para o Senhor, eu vou salmodiar o Rei de toda a terra, porque ele virá.
soberano em poder, ele virá. E olha só, o governo está nele. E vamos ver ele entrar, queridos. O Senhor, ele entra porque a recompensa dele para conosco é vida, é poder, é majestade, é glória. Oh, meu Deus, glória a Deus, Senhor, aleluia, aleluia, Jesus. Oh, meu Pai. Esse é o governo do Senhor, queridos. O governo está sobre os ombros dele. E se nós quisermos trabalhar para o Senhor, nós precisamos deixar Jesus montar aqui em cima de nós. Nós precisamos ser o jumentinho, queridos, o jumentinho. Deixa o Senhor montar sobre você. Amém? Revista da capa da humildade. Deixa o Senhor inundar o seu coração. Oh, meu Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Queridos, Jesus, ele iniciou um governo na terra. E esse governo só foi possível porque ele derramado foi sobre ele o Espírito Santo, doce, unção e misericórdia. Senão ele não conseguiria exercer o governo dele. Pois ele é rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Aleluia. Cantai louvores com inteligência. Cante para o Senhor nesse período, queridos. Põe um louvor e cante para ele. Se aproxime e fala, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ser cheio deste amor, cheio do Espírito. Queridos, orem em línguas, edifiquem no Senhor. Deixa que o Espírito Santo de Deus tome o teu espírito, hã? E ministre as escrituras no teu coração, na tua alma. João capítulo 18. Aleluia. Oh, glórias. Santo, 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 santo. Oh, aleluia, Senhor. Glória a Jesus. João capítulo 18. Que governo maravilhoso sobre nós, queridos. Oh, só ele poderia ter feito isso, queridos. João capítulo 18. Jesus foi interrogado ali por Pilatos, o governador, né? Que estava ali regendo na situação em que o Senhor foi tomado, né? E tornou Pilatos a entrar no pretório e chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? E respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta ou te disseram outros a meu respeito? 35 e replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? E respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Uau! O reino do Senhor Jesus não é o reino desse mundo. Então, como que nós podemos, queridos, como que nós podemos equiparar? Muitas vezes nós queremos reger um certo governo dentro de um campo de atuação que o Senhor nos dá, uma possessão, uma herança que nos pertence, uma promessa, e nós queremos, às vezes, é, governar, né? A regência, né? Essa é a palavra, é regência. Queremos reger sobre aquilo com códigos humanos, não vai funcionar. Se um campo que o Senhor te concedeu, ele é do céu, você tem que reger com o governo do céu. Qual que é o governo do céu?
O governo do céu é este que o Senhor Jesus recebeu antes de sair para o ministério. Foi cheio do Espírito Santo, para que ele tivesse misericórdia, né? E fosse justo. Porque muitas vezes, queridos, somos tentados a agir da nossa forma. E aí que a gente pode se perder, né? Porque se nós tomarmos por parâmetro aquilo que nós achamos justo, nós podemos nos perder. Agora, a história de Israel sobre o governo, né? A história bíblica de Israel sobre o governo. Eu marquei aqui para falar para vocês, porque eu achei bem, bem interessante. No período de Juízes, nós vimos a morte de Josué, né? Que era o período de Juízes, foi ali entre a morte de Josué até o profeta Samuel. Depois do período, aí a gente foi ver a parte do período da monarquia, que era de Saul até Zedequias. Depois, o período sacerdotal de Malaquias até Cristo. E depois o período do governo de Cristo, pelo Espírito Santo Consolador, que o mundo não pode receber porque não conhece. O mundo não tem o amor de Deus. Então, como que eles podem receber o Espírito Santo? Porque sem amor não podemos receber o Espírito Santo. Ele é um espírito, queridos, que ele é puro, ele tem pureza. Ele é toda a essência do coração do Pai. Então, como que o mundo vai receber isso se o mundo vive debaixo de um outro senhorio? Porque esse mundo jaz do maligno. E o Senhor Jesus veio da sua glória, um Deus divino que veio em carne reger sobre a bagunça que estava estabelecida. Mas ele não poderia vir e reger na mesma regência da conduta, das leis, que os homens já estavam trabalhando, que não estava funcionando daquela forma. E aí os fariseus falaram assim, você veio aqui tirar, você veio fazer bagunça? Não, eu não vim revogar a ordem, não. Não, 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 não. E nem a profecia. Mas eu vim melhorar, eu vim trazer o amor junto para que vocês não se matassem, para que vocês não se acusassem, para que vocês não se ferissem. Eu vim fazer algo melhor. João 14, volta um pouquinho, ó. João 14. E aí, o Senhor Jesus estava falando para os discípulos o que ia acontecer, e eles começaram a ficar temerosos. E Jesus promete um consolador. Ele falou: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês não vão ficar órfãos, ok? Vocês vão ter um consolador. Todas as vezes que vocês precisarem, ele vai estar disponível para isso. 16. 14 e 16, ó. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vós conheceis, porque habita convosco e estará convosco. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verás mais. Vós, porém, me vereis, porque eu estarei vivo, e vós também vivereis, e eu estarei para sempre vivo dentro de vocês. E este amor, queridos, inundou a esperança daqueles discípulos. E nós vamos ver Isaías falando novamente do reino messiânico. Isaías capítulo 9. 9, a partir do verso 7. 6. Vamos no 6.
Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu. Governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E para que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ah, queridos, o zelo do Senhor fará isso. E nós precisamos continuar zelando por isso. Hã? Daniel capítulo 2, um pouquinho para frente. Daniel 2, 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Aleluia! Glória a Deus. Este reino não passará a outro povo. Esmiçoará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Um reino para sempre. Amém? Em nome de Jesus? E essa é a nossa palavra de hoje, quarta-feira, em nome de Jesus. Oh, que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas ao nosso Deus. Pois o reino dele é espiritual, queridos, é o reino do nosso Deus, a essência do Pai. Então, nós precisamos do quê? Ser cheios do Espírito Santo. Amém, queridos? Porque esse Santo Espírito, ele traz a essência do coração do Pai, a essência do coração do Pai, para que nós tenhamos também essa essência. E é isso que fará com que o governo que nós estabelecemos dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, dentro das nossas igrejas, dentro do nosso local de trabalho, esse é um governo da graça do Senhor. E a boca deles se encheu da graça, né? Em nome de Jesus. Amém? E Salmos 47:7, pois Deus é o rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor. Oh, meu Deus, glórias nós te damos, Senhor. Ah, meu Deus, que nós sejamos preparados para preparar o caminho do Senhor. Obrigado, Senhor, porque de certa forma nós não merecíamos tanto amor assim. Nós não merecíamos ser confiados no Senhor. Mas o Senhor se faz assim a partir do momento em que nós colocamos o teu espírito dentro do nosso coração para estabelecer como um governo para andar na profecia, na revelação de Deus, na unção do Senhor. Ah, meu Deus, que os nossos frutos sejam dignos de arrependimento, frutos de arrependimento. Que os nossos olhos venham se abrir, que o nosso coração se abra, que a nossa mentalidade se abra para este amor. Porque nós queremos exercer o período do governo de Cristo, aonde o Espírito Santo Consolador, ele está sendo derramado sobre toda a terra em todo momento. Nós queremos caminhar nessa certeza, Senhor, de que o Senhor virá sempre, para sempre, sempre. Amém. Ah, Jesus querido, nos enche, Senhor. Enche, Senhor, as nossas motivações do teu amor. Ah, Jesus querido, em nome de Jesus, queremos do teu Santo Espírito, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer porque anda debaixo da regência de outro Senhor. Oh, Senhor, glórias, aleluia, Senhor, seja adorado, adorado, adorado. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, que cada um, Senhor, que for ouvir essa ministração, Pai, seja alinhado às motivações dos céus. Que os céus do Senhor sejam repletos desse movimento, dessa unção sobre a terra, Pai. E que nós possamos continuar este caminho e que cada um receba, Senhor, esse comissionamento no coração,
Ah, Senhor, porque nós já temos um selo, nós somos propriedade do Senhor, mas nós precisamos andar com essa mesma motivação, em nome de Jesus, e assim seja. Que sejam cheios e recebam desse amor, da essência do céu, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vocês recebem, porque vocês me conhecem. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, Deus abençoe cada um de vocês, que você tenha uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Shalom, shalom.